E agora, vamos abrir a palavra de Deus no livro de primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso 58. 1 Coríntios 15, 58. O texto diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Mas tem uma outra versão aí. Isso. Obrigado, vocês estão rápido. Eu quero usar essa versão agora aqui, Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Diga comigo, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu quero usar esse tema, firmes e constantes, que está em destaque ali. Pai, muito obrigado por poder compartilhar pela segunda vez essa palavra hoje. Nós ministramos essa mensagem, esse sermão hoje pela manhã. O Senhor tratou conosco, cada um de nós aqui, inclusive comigo. Quando eu preparo um sermão, uma palavra, lógico que eu sou o primeiro a ser tratado por ela. Então, a Deus, fala conosco mais uma vez, ministra aos nossos amados que não puderam estar no culto da manhã, trata também com aqueles que estão viajando, estão nos assistindo na internet, no YouTube, estão participando desse momento, aqueles que são de outras cidades. Nós temos muita gente que participa dos nossos cultos em outras cidades, em outros estados, e até mesmo pessoas de outros países que muitas vezes fazem contato dizendo que ouviram o culto, participaram do culto e ouviram a palavra. Fala conosco, ministra, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, palavra de revelação, palavra que venha suprir a necessidade da alma, do espírito dos teus filhos, palavra que exorte, que edifique, que console. Deus, ministra forte sobre a igreja, mais uma vez, para começarmos uma linda semana, abençoados e fortalecidos, em nome de Jesus, e todos digam amém. Meus amados, eu quero perguntar para cada um que está aqui, você pense sobre isso agora. Você se considera uma pessoa firme e constante? Você se considera aquela pessoa que, quando decide uma coisa, vai até o fim? Ou, às vezes, na primeira luta, obstáculo, empecilho, você desiste daquilo que você se posicionou para fazer? Como que é a sua vida nessa área de firmeza e de constância? Irmãos, diga comigo assim: constância é o alicerce para o sucesso. Vamos falar de novo? Vamos lá, 1, 2, 3. Constância é o alicerce para o sucesso. Em outras palavras, é na constância e firmeza que se constrói alguma coisa. Ninguém constrói nada quando não tem constância e firmeza. Uma hora pensa de um jeito, outra hora já pensa de outro jeito. Uma hora quer ser uma coisa, outra hora quer ser outra. Uma hora quer construir algo, outra hora já não quer mais. Enfim, como que está a nossa vida nessa área? E logicamente, sem dúvida nenhuma, na nossa vida espiritual também. Porque se tem uma época em que as pessoas não têm constância, é essa época. Você vê isso na internet, você vê isso no dia a dia da igreja. As pessoas, elas estão por aí rodando, sem constância. Hoje tem um negócio tão esquisito em todo lugar, porque eu converso com muitos pastores e de várias denominações, eles dizem a mesma coisa. Fulano chegou para mim e falou assim: pastor, acabou meu ciclo aqui. Eu falei: mas quem que disse? Não, eu falei com Deus. Então o Deus que nós servimos hoje, ele fala assim para a pessoa: chega de ser membro dessa igreja agora. Uns negócios assim, cá entre nós, né, irmão? Chega a ser criancice, né? Agora, então fala a verdade, não estou gostando, quero sair.
Acabou meu ciclo, Deus falou. Inconstância. Vai ser assim lá, vai ser assim em qualquer outro lugar. Porque quem não é constante em lugar nenhum. Então, queridos, quando Paulo fala isso, ele está chamando a atenção da igreja para uma vida de perseverança, para uma vida de constância. Há uns 2 ou 3 domingos atrás, foi no culto da noite. Se você estava aqui, você viu. Subiu a irmã Tereza Martins aqui. Quase 90 anos. Não sei se vocês lembram disso. Agora, uns 3, né, pastor? Uns 3. Quase 90 anos. Ela só não veio, está assistindo. Um abraço para ela, não perde culto. Um abraço, irmã Tereza, Deus abençoe. Não perde culto. Mas ela tem umas dores no joelho, tem dificuldade hoje para andar. O Itamar, com muita dificuldade, trouxe ela. De vez em quando trazem ela. E com mais dificuldade ainda, ela topou subir aqui. Que eu achei muito bonito. Quase 90 anos. Irmãos, essa mulher está aqui nessa igreja há 61 anos. Glória a Deus mesmo. Você pode dar glória a Deus, como diz alguns pregadores, para aplaudir em pé. 61 anos na mesma igreja. Eu pergunto para você, será que essa mulher não viu defeito aqui? Será que não teve alguma coisa que ela não concordou com o pastor, com o músico ou com alguém? Claro que teve, só que essa mulher é uma mulher firme. Merece? Ela merece ser aplaudida. Ô, irmã Teresa, esse aplauso é para você também, além de ser para Deus. Né? Não adianta, irmão. E a Bíblia não falha. Então, firmeza e constância é um princípio bíblico. É um ensino bíblico. Nada contra quem fala, pastor, estou morando lá do outro lado da cidade, tem uma igreja lá perto. Vai, glória a Deus, irmão. Mas não vem com essa conversa de que terminou meu ciclo. Isso é não sei quem que inventou esse negócio, né? Fala a verdade, né? Mais fácil. Boa esse negócio, terminou meu ciclo. Não, vai, graças a Deus por ótimas igrejas que nós temos. Mas seria bom se nós decidíssemos ser firmes e constantes. Sabe por quê, irmão? A irmã Tereza não olhou para pastores que passaram por aqui e pode ter tido as falhas como todo tem. Não olhou para o músico que tocou um dia mal. Não olhou para uma diaconisa ou um diácono que não deu o atendimento que esperava. Não olhou porque o pastor Jorge não fez visita. Não, ela olhou para Jesus. Levante a mão e diga assim, olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. Se a gente olhar para ele, pronto, está resolvido. Queridos, hoje, inclusive eu ia estar lá hoje em Angatuba. Hoje em Angatuba, pastor Wagner e a pastora Shirley fazem 27 anos de pastores na igreja de Angatuba. E o pastor Fabrício está pregando lá, um grande amigo, e eu ia lá também para honrar. Eu e a pastora Solange íamos lá honrar o pastor Wagner e a pastora Shirley. Acabei não indo porque o pastor Jair precisou viajar. Falou, pai, é a única final de semana que tem feriado aí que eu posso sair com as meninas. Eu liberei, abençoei, ele está lá. Deus abençoe, filhão, já falou comigo hoje, já mandei vídeo, já está gravando lá, está me ajudando também. Mas está lá descansando até terça-feira. Quarta-feira já vai estar aqui. Mas eu estaria hoje no culto da noite lá porque eles estão fazendo 27 anos lá. Irmãos, quem conhece Angatuba sabe o tamanho de Angatuba e as dificuldades de uma cidade. Pois é, e esse casal está lá há 27 anos. Gente firme, casal firme. Mas vai lá na igreja, a igreja é uma boneca, irmão. A igreja é linda, muito bem arrumada, uma igreja cuidada, abençoada. E por quê? Porque alguém decidiu chegar lá e ficar. Levante sua mão e diga, Deus me ajuda a ter firmeza e constância. Queridos, todo final de ano, temos a pastor Antônio Carlos, aquele culto da virada, onde a pessoa dobra o joelho, e aí no dia 24 fala assim, esse ano, 2026, eu vou ser melhor, esse ano eu vou emagrecer. Quem não, né? Quem nunca? Esse ano eu vou para a academia. Teve gente que jogou dinheiro fora. Chegou lá, o cara já conhece, falou assim, eu tenho que pagar 10 meses aí. Tudo 3 meses, pagou logo. Não, eu venho. O cara falou, ganhei uns 2 meses de graça aí, você precisa cuidar do fulano. Por quê, irmão? Porque nós temos dificuldade com firmeza e constância. Isso está na academia, isso está nas promessas. Quantas promessas que nós fazemos e nós paramos no meio do caminho. Começa a construir, para. Você anda por aí, irmão, você vê algumas
construções cheias de mato. Lógico, fazendo justiça aqui, tem gente que começa a construir, vem uma doença, tem um desemprego, a gente entende, aí parou. Mas às vezes não é isso, às vezes é falta de constância mesmo. Começa a fazer uma faculdade, começa a fazer um curso, Irmãos, eu comecei a fazer o curso de inglês, a hora que começou esse negócio de verbo to be, mas deu um desespero, né, filha? Minha filha é professora de inglês, eu vou fazer o curso. Irmão, já estou dando minhas cacetadas, irmão. Esse ano eu vou para Israel, se Deus quiser, já sei pedir comida, já sei pedir um táxi, já sei falar no hotel, pedir a chave. Eu não estou fluente, mas que eu vou falar no English, no Speak English. Mas por quê, irmão? Porque quase que eu parei também. Mas, que isso, Jorge? Você vive pregando aí? Então, estou lá, irmão. 2 anos e pouco já. Já bato um papinho com o professor, com a professora. Queridos, tudo que a gente começa tem que ir até o final. Pastor Edson Joel, fica de pé um pouquinho, por favor. Quantos anos o senhor tem, pastor? 71. Muito bem, 71 anos. Quero apresentar para você um homem de 71 anos que está fazendo faculdade de Direito. Show de bola, hein? Agora, meu filho, se você parar, a coisa vai ficar feia para o seu lado, hein? Brincadeira, pastor Edson. Parabéns, viu? Mereceu essas palmas. Irmãos, diga assim, eu preciso ser firme e constante. Queridos, todos nós lidamos com gente que tem suas dificuldades. Agora, você já reparou que é duro lidar com um negócio que hoje a turma chama de bipolar? Pessoa bipolar, você encontra com ela amanhã, ela está feliz da vida. Ah, que maravilha, eu vi a pastora lá, abracei a família Natel, o culto poderoso. Você encontra com ela 2 dias depois, ela fala, tá ruim, eu não sei aquele culto lá, se foi bom, não gostei do culto. Irmãos, prestem atenção nisso. O dia que se encontrar com uma pessoa na rua, e a pessoa disser para você assim, não gostei do culto, você fala para ela, sem medo de errar, com a autoridade de Deus e do pastor Jorge. Fale para ela assim, o culto não é para você, irmão. Irmão, quem aqui veio prestar culto para você, meu? Ninguém. Nem para o pastor Jorge. Nós viemos aqui prestar um culto para Deus. É Ele que tem gostado do nosso culto. Agora, segura essa. Diga assim, não tem culto ruim. Tem gente ruim no culto. Não tem culto ruim, o que tem é crente ruim no culto. O culto sempre vai ser bom, irmãos. Sempre, porque nós estamos prestando culto para a pessoa certa. Então, queridos, tudo isso é gente que uma hora está assim, outra hora está de outro jeito. Hoje eu até conversei que tinha 2 médicas aqui, né? De manhã, deve ter mais médicos aí, tem sempre alguns, tem uns 6, 7 médicos aqui. Tinha 3, na verdade, o filho também é médico. E eu perguntei, ela falou, realmente é um problema, parece que físico. Mas, irmãos, a gente não ouvia falar disso, né? A gente ouvia o meu pai, o seu pai, sua mãe, quando encontrava com uma pessoa e ela estava diferente, ela chegava e falava, como é que foi lá? Eu falava, hoje ele estava de pá virado. Quem se lembra disso? Hoje a gente chama de bipolar. Não sei, estava tão bom esse dia, conversei. Mas hoje ele estava de pá virado. Engraçado, que negócio de pá virado. O que será que é pá virada, não? É uma boa pergunta, né? Mas é assim que tratavam os antigos. Queridos, tem dia que não vai estar bom. Tem dia que você vai ter dor. Tem dia que você vai ter problema na família. Mas você tem que acordar e dizendo, Deus está comigo. Eu estou firme e constante, não paro. Não é essa dor que vai me tirar. Leia comigo, por gentileza, o livro de Evangelho de João, capítulo 15. Pode acompanhar pela Bíblia, pelo celular ou pelo painel. Olha o que diz. Todos conhecem. Esse texto aqui é um texto muito interessante porque ele fala da videira e dos ramos, né? Então aqui Jesus começa dizendo, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. O que eu quero chamar a atenção da igreja para esse texto, eu não sei se você já notou, de repente já, ele começa no capítulo 1, Jesus fala até o verso 27. Irmãos,
nesses versos, nesses 27 versos, você vai encontrar a palavra permanecer pelo menos 12 vezes. Imagine que num texto curto como esse, por 12 vezes, irmão Edson, irmã G, Jesus fala sobre permanecer. Isso quer dizer, Rogério e Cidinha, que é uma coisa importante permanecer. Então vamos lá, vou correndo aqui para vocês acompanharem. Verso 4, olha o verso 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Ó, já tem 2 aqui. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, senão, olha, permanecer na videira, assim nem vós podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Só nesse verso tem 4 vezes a palavra permanecer. Verso 5, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Verso 6, se alguém não permanecer em mim. Verso 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem. Verso 7 tem 2 permanecer. Permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Olha, quem permanece tem direito de pedir. Oh, que revelação. Levante a mão e diga assim: eu preciso permanecer, porque permanecendo eu posso pedir, disse Jesus. Verso 9, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Verso 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. E assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Agora, para encerrar, verso 16, não fostes vós que me escolhesses a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome Ele vô-lo conceda. Um texto, pastora Sueli, de 27 versículos, 12 vezes, Jesus fala sobre permanência. Isso quer dizer que é um assunto importante, pois os escritores dizem que toda vez que um texto repete muito uma palavra, aquela palavra é fundamental, Oscar, Letícia. Irmãos, você já prestou atenção que Jesus nunca falou assim: aquele que pregar bonito será salvo? O que tem de gente que prega bonito, né? Tem hoje uma postura de altar, tem uma dinâmica de altar, tem uma postura de voz. É coisa linda de ver, nunca teve tanto na história como tem hoje. Mas Jesus nunca disse: aquele que pregar bem será salvo. Jesus nunca disse assim: aquele que tocar bem, esse vai ser salvo. Aquele que cantar bonito vai ser salvo. Aquele que servir bonito, não. Aquele que orar bonito vai ser... Mas Jesus disse: aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. O nosso desafio, irmão, é permanecer. O resto é com Deus, irmão. Com Deus. É o trabalho dele. Pega comigo, por gentileza, Tiago, capítulo 5, capítulo 1, perdão, versos 5 ao 8. Hoje eu falei até o verso 7, mas eu corrigi. Do 5, Tiago 1, é isso aí, vamos lá, até o 8. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Verso 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida, ó, isso aqui é gente que não é firme. Tá tudo bem, eu confio em Deus. Começou a dar errado, será que Deus é Deus? Será que está valendo a pena ir na igreja? Peça com fé em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida, agitada pelo vento. O vento vai para cá, vai para lá. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Olha que palavra dura. E o verso 8.
Homem do que, irmãos? De ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Levante a mão direita e diga assim: meu Deus, me livra da inconstância, do ânimo dobre. Que você tenha sempre o ânimo perfeito, o ânimo forte. Olha agora uma história linda de um homem que perseverou 40 anos numa promessa. Está lá em Josué capítulo 14, está falando de Calebe. Você já ouviu falar muito de Calebe? Olha o que diz Josué capítulo de número 14, dos versos 7 a 13. Josué 14, 7 a 13, diz assim, Calebe falando: tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, olha a expressão aqui, irmãos, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra em que pusesses o pé será tua e de teus... Olha que promessa de herança aqui, irmãos, de Moisés para Josué. Tua e dos teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste. Irmão, levante a mão e diga assim: quem persevera, recebe herança. Olha aí esse texto, que lindo. Porque perseveraste vai ter herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Verso 10. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. Irmãos, faça essa conta aqui, ó. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra para Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85, ou seja, há 40 anos atrás, quando Calebe tinha 45 anos, Deus disse para ele, através de Moisés, que ele seria dono daquela terra. E agora passou esse tempo, ele permaneceu firme. E muito bonito, porque com 85 anos, ele diz no verso 11 assim: estou forte ainda hoje, como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal agora ainda para combater, tanto para sair como a ele, como para voltar. Agora, pois, agora vem a cobrança. Agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouvistes que estavam os anaquins e grandes e fortes cidades, e o Senhor porventura será comigo para os despojar como prometeu. E aí o verso 13, Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom por herança. Levante a mão e diga assim: quem permanece recebe herança, porque as promessas de Deus não caem por terra. Aleluia! Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12 e Hebreus 11 é uma sugestão, se você puder ler em casa, pegar como tarefa, especialmente Hebreus 11. Mas vamos ler Hebreus 12 primeiro, para você entender o 11. Hebreus capítulo 12, verso 1. Hebreus 12, 1. O texto diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Deixa eu explicar um pouco.
Quem estuda teologia aqui, gosta de estudar textos, você vai ver que muitos escritores dizem o seguinte, uns deles dizem assim, esse grande nuvem, olha, tão grande, olha, portanto, também nós, visto que temos a rodear, está em volta, ver o que a gente está fazendo, tão grande nuvem de testemunhas. Alguns acreditam o seguinte, testemunha, irmão, é aquela pessoa que amanhã vai ver seu testemunho lá na rua. Você está trabalhando, ele vai ver se você é o mesmo crente daqui de dentro da igreja. Contas em ordem, vida correta, tratamento com a família, com a mulher, com o marido, com os filhos, com os pais, conversa de crente. Enfim, tem um grupo de testemunha aí nos rodeando. Se vale a pena ser crente igual nós somos. Bom, essa é uma visão, é uma vertente que tem sentido. Mas uma grande maioria acredita que essa vertente, essa nuvem de testemunha, ela está ligada aos heróis da fé. Eu gosto muito dessa visão, embora eu acredite que lá fora tem muita gente de olho em nós. Às vezes eu estou andando com a pastora Solange, as pessoas nos cumprimentam, a gente cumprimenta e eu pergunto para o outro, quem é? Porque a gente não consegue conhecer todo mundo conhece a gente. Então tem um grupo lá, tem uma nuvem de testemunha lá olhando para nós. Mas irmãos, capítulo 11, se você está com a Bíblia aí, volta um pouquinho. Eu não vou ler o capítulo todo, porque ele é muito longo. Mas eu quero ler alguns textos aqui dos heróis da fé. Aqui no capítulo 11 de Hebreus fala dos heróis da fé. Se você quer saber mais sobre os heróis da fé, pega essa semana, capítulo 11 de Hebreus e lê ele, com calma. Você vai ficar entusiasmado, impressionado e você vai dizer, como eu também digo, sirvo muito pouco a Deus. Eu não sou um crente tão bom como esses caras eram. Vamos dar uma olhadinha? Vamos pulando aqui para a gente entender melhor. Capítulo 11, verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim. Verso 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Eu estou pulando, depois em casa você lê com calma. Verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu para ir para um lugar que nem sabia onde era. Verso 21, pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos. 22, pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel. 23, pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado pelos seus pais. Aí tem a história dele aqui, toda a luta com o faraó e com o Egito. Até hoje, irmão, alguns irmãos que foram no Egito comigo aqui sabem, até hoje quando você chega no Egito, o nome dele é respeitado lá. Os guias que nos dirigem lá, falam de José com orgulho. Verso de número 34 agora. Verso 23. Pela fé Moisés apenas nascido, isso mesmo. Agora o verso 34. Olha o que esses homens fizeram, irmão. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Olha o verso agora 37 para a gente encerrar, e 38. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Olha o 38. Homens do quais o mundo não era digno. Se esses historiadores estão certos, esse pessoal que eu mencionei aqui está dizendo para mim, para você assim, eu estou te olhando, hein? Olha por que eu passei, eu estou te olhando. Você está dizendo que está difícil? Olha o que eu passei, eu estou te olhando. Temos um grande nuvem de testemunha. Mas eu, sem dúvida nenhuma, sabendo que esses homens serviam a Deus, irmão Milton, eles estão dizendo assim, estou torcendo para você. Eu passei por isso, você não precisa ser cerrado, cortado ao fio de espada, e você ainda reclama de ser crente. Eu estou te olhando, você pode.
É como se ele estivesse dizendo assim: igreja da Roque Antunes de Itapetininga, ser firme e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que na obra do Senhor seu trabalho não é vão. Aleluia! Aleluia! Constância no casamento, constância quando você promete que vai ser fiel a alguma coisa, né? Constância no batismo. Nós vamos ter batismo agora, domingo, e as pessoas prometem aqui. Eu olho para aquele quadro e vejo quantas pessoas que fizeram promessas. Alguns, graças a Deus, estão servindo a Deus em alguma outra igreja, glória a Deus por isso, mas alguns fizeram uma promessa aqui quando estavam descendo as águas do batismo. O batismo é muito sério, por isso tem que ver a promessa que nós fazemos. Voto com Deus, quanta gente. Irmão, pastor que vai em UTI, a pastora Conceição, uma que nos ajuda demais aí, pastora Conceição, nas visitas. E ela sabe, quando você vai numa UTI, às vezes alguém diz para você assim: Tom, se eu sair daqui eu vou melhorar. Se eu sair daqui, você é um marido melhor, você é um pai melhor, você é um crente melhor. Por que tem que parar numa UTI para fazer promessa de ser firme e constante? Então que a gente pense sobre isso. Irmãos, quando nós somos firmes e constantes, Deus ressuscita sonhos. Que essa noite seja uma noite de ressurreição de sonhos. Gente que parou de sonhar, volta a sonhar hoje em nome de Jesus. Deus está aqui ouvindo, participando desse culto, ministrando no nosso coração. O Espírito Santo está tocando em gente aqui. Então, sonhos sejam ressuscitados nessa noite. Irmãos, o menino que pregou aqui, o pastor Fabiano, fez aí de manhã à noite, fez um lindo evento aqui com os empresários, plena segunda-feira, 300 pessoas aqui. Em tanta coisa que ele falou, tanta coisa boa, eu gravei uma frase dele que eu vou levar comigo. Ele diz assim: não há honra na desistência. Escute isso, igreja. Não existe honra na desistência. Nenhuma desistência traz honra. Agora, preste atenção no que eu vou dizer, escute bem. Irmãos, o número de fracassados. Tem pessoas que falam: você viu fulano? Fracassou. Tem gente que fracassa. Mas o número de fracassados, ele é menor do que o número dos desistentes. O maior número de pessoas não é os que fracassam, é os que desistem. E gente que desiste quando já estava chegando lá, quando estava pertinho. E isso é muito triste. Que você nunca faça parte dessas pessoas. Por quê? Porque não há honra na desistência. Então, quando você for começar alguma coisa, um projeto, pense, analise, converse com a família. Mas a hora que você começar, meu filho, faça sol, faça chuva. Se parar, tem que parar de comer pizza toda final de semana, para e vai até o fim com esse projeto. Porque não há honra na desistência. Irmãos, diga comigo assim: constância é um milagre que não faz barulho. Mais uma vez, constância é um milagre que não faz barulho. Mais uma vez, constância é um milagre que não faz barulho. Mais uma vez, constância é um milagre que não faz barulho. Mais uma vez, constância é um milagre que não faz barulho. Mais uma vez, constância é um milagre que não faz barulho. Mais uma vez para encerrar, constância é um milagre que não faz barulho. Amém! Glória a Deus! Vamos ficar de pé, vamos orar e vamos para casa agradecidos a Deus. E para ter uma linda semana constante, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor.